Eu gostaria de ler um texto que está na Palavra de Deus, e é uma noite tão especial, como disse o pastor Renato, tem o aniversário da igreja, tem os 25 anos que celebramos, tem o reconhecimento do pastor Robson como pastor da igreja de Nova Vida também. Então são ocasiões especiais, e eu gostaria de falar ao coração do pastor Robson, mas também ao coração de todos nós que aqui estamos, em um texto que aparentemente não parece ter a ver com esse momento, mas se você puder abrir e tiver um pouquinho de paciência, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Está em Gênesis no capítulo 41, verso 14. Eu procurarei ser o mais breve possível, mas eu creio que Deus quer falar ao nosso coração. Gênesis 41, nós vamos ler a partir do verso 14. Quem achou pode dizer, eu achei? Maravilha. Acompanhe, por favor, se você preferir acompanhar pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Não está isso em mim. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor se manifesta de formas tão maravilhosas, como nessa noite, através de cânticos, ó Deus, através do expediente, das orações. Muito obrigado, Senhor. Nos sentimos amados pelo Senhor. Nos sentimos acolhidos pelo Senhor, pela tua graça, por estarmos aqui nesse ambiente em que nós viemos para te adorar. Não obstante isso, o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos recebe e somos gratos a ti por isso. E ainda pela tua misericórdia e graça nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor possa falar também ao nosso coração através da tua palavra nessa noite. Amém e amém. Posso cantar uma música antiga, daquelas bem antigas mesmo? Então, obrigado. É esse mesmo? Não é tão antiga assim, tá, gente? Eu sempre falo isso, aí depois fica a gente com vergonha de cantar, mas que sabe. Foi uma música que durante um tempo eu não cantava. Minha teologia, eu me achando bom demais em teologia, me fazia criticar essa canção. E eu vou cantá-la e depois eu explico o motivo. E se você conhece, pode cantar também. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim
morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Então, eu na minha adolescência, eu pensava assim, o que é isso de cantar, fica Senhor, uma vez que Ele habita em nós, está em nós, em todo o tempo, que autor mais sem conhecimento, eu é que sei, né? Mas uma bobagem da minha parte, pensar assim, porque eu não sei qual foi a real intenção do autor ao fazer a música, mas certamente ele sabia dessa premissa, de que o Senhor habita em nós através do seu Espírito em todo o tempo, que não há como nos distanciarmos. Mas eu percebo que às vezes nós precisamos sentir essa presença. Tem dia em que a situação é tão ruim, que mesmo você sabendo que Jesus habita em você, você precisa perceber de alguma forma essa presença contigo. E o mais maravilhoso é que esse Deus se deixa, Ele se manifesta a nós nos momentos mais difíceis. E a música na segunda estrofe, ela fala sobre momentos difíceis, sobre a hora da sombra, da morte que vai se aproximando. E ela diz, o tentador vem junto. E há uma frase que deve ser a tônica de todo líder, todo pastor, todo obreiro, todo crente. Não me deixes só. Deus jamais nos abandona. Nós jamais lutaremos sozinhos qualquer batalha. Mas eu acredito que em alguns momentos nós precisamos perceber, sentir essa presença. Isso não é errado, não há erro nisso. Eu lembro do episódio em que Gideão foi desafiado pelo Senhor a lutar contra um exército dos midianitas, um exército imenso. Mas antes da batalha, na noite anterior à batalha, Deus se revela a Gideão e diz, Gideão, se você ainda teme no seu coração, vá até o acampamento dos midianitas e veja o que está acontecendo lá. Gideão foi à noite, juntamente com seu ajudante, e ele, próximo ao arraial dos midianitas, escondido, obviamente, ele ouve a conversa entre dois soldados. E os soldados estão falando a respeito de um sonho que o general, o comandante, havia tido.
E o sonho era um sonho absolutamente assim, absurdo, parecia absurdo, né, como qualquer sonho, como a maioria dos sonhos. E um pão rolava, e esse pão caía sobre a tenda do comandante e destruía todos. O sonho era estranho, mas o que chama a atenção era a interpretação que eles estavam dando. A interpretação do soldado para o outro disse: eu já sei o que é isso. Isso é Gideão. É Gideão que vem e vai nos destruir. E eu acho interessante porque Deus fez com que Gideão ouvisse essa palavra. Deus já daria a vitória para Gideão, ponto. Mas ele não queria que Gideão fosse à batalha com o coração pesado, incerto, imaginando que poderia perder. Então, às vezes, eu percebo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos faz sentir a sua presença, para que a gente possa continuar batalhando, guerreando, além de sabendo que Ele está conosco, percebendo a sua real presença em nós. Então, fica, Senhor, habita em nós, manifesta-se em nós. É o nosso desejo, é a nossa oração. Eu creio que isso nos mantém com um coração mais humilde. E eu quero falar apenas de uma lição só, que serve para nós pastores, serve para nós irmãos da igreja, para líderes, para aqueles que não lideram, para aqueles que são líderes fora do ambiente eclesiástico, mas também absolutamente espiritual, no seu trabalho, na sua empresa, nos negócios, você está liderando. Existe uma característica aqui, demonstrada por José, que vai fazer toda a diferença, e talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos de nós pastores, especialmente pastores. Eu vou dar ênfase ao pastorado, mas isso serve para todos os aspectos de liderança da nossa vida. José, desde cedo, se destacou, e as fases pelas quais ele passa parecem muito com as fases que nós passamos na igreja, como pastores, como líderes. Desde o início da sua vida, ele é o predileto de seu pai. Ele nasce de Rebeca, né? Meu Deus, estou confundindo. Raquel e Lia, isso. Rebeca era a avó. Ele nasce de Raquel, que era a esposa amada por Jacó. Jacó tinha duas mulheres, a primeira, Lia, que deu muitos filhos a ele. Raquel era a esposa que ele amava, mas ela não podia dar filhos. Então, é o primeiro filho de Raquel. Tem um significado especial nisso. E logo depois, Raquel dá luz a um segundo filho, Benjamim, e morre nesse parto. Fica José com aquela marca assim, de garoto, de filho mais amado pelo pai, o filho predileto. Entre os 12 filhos, José era o predileto de Jacó. Em determinado momento da sua vida, ele é presenteado com uma túnica, ele se alegra muito. Eu já ouvi pastores dizendo que ele se envaidece com isso. Isso faz pouca diferença. Qual de nós, adolescentes, se não fôssemos assim o predileto da nossa família, a gente não ia ficar cheio, né, assim, se sentindo um pouco melhor do que os outros? Não há como julgar José por isso, condená-lo muito menos por isso. Mas isso gera uma revolta no coração dos seus irmãos. E não é uma revolta qualquer, é uma revolta que leva os seus irmãos a planejarem o assassinato dele. Que coisa terrível. Parece que desproporcional. Mas isso gerava todo um desconforto, até porque a função que Jacó havia dado para José é uma função bastante cruel. Ele era o X9 da família. Ele tinha que passar o que os irmãos estavam fazendo de errado. Ele era aquele que levava os relatórios para o pai, dizendo: Rubem não está fazendo a coisa certa. Tal. Então, obviamente, uma função bastante ingrata para ele e mal vista pelos seus irmãos. O fato que eles planejam a morte de José, mas acabam decidindo, não pela morte, mas por vendê-lo como escravo para o Egito. E assim, José é levado para o Egito e o seu pai recebe a notícia trágica para qualquer pai: seu filho morreu.
desse período até o texto que nós lemos, foi mais de uma década. Isso não existe uma precisão com relação a essa data, mas podemos afirmar com certeza que foi mais de uma década. Talvez bem mais de uma década. O período em que ele é vendido como escravo para o Egito e o momento em que ele se encontra com o faraó. Nós já sabemos mais ou menos o que acontece ali, a gente já conhece a história. Ele vai trabalhar na casa de um eunuco, um homem muito poderoso, riquíssimo, um homem de bastante influência, mas apesar de eunuco, era casado. Obviamente, era casamento político, casamento de fachada, e ele, em determinado momento, servindo de forma exemplar ao seu senhor, ao seu chefe, ele é assediado pela esposa daquele eunuco, e a situação ficou bastante complicada para ele. Porque uma acusação dessa o condenaria à morte. Levaria ele à morte. Imaginando eu, aí agora é só uma coisa minha, da minha cabeça, eu imagino que Potifar não levou tão a sério assim o depoimento da sua esposa, mas ele não podia também deixar passar. Dizer, não foi nada, deixa para lá. José precisava ser punido de alguma forma, até exemplarmente. E José é mandado para a prisão. Eu não sei se você observou, mas o texto não fala prisão, o texto fala masmorra, que é um local pior do que a prisão. Toda prisão da antiguidade, até hoje a gente chama isso de solitária, né? Que é um local pior do presídio. Existe o local comum, e existe o local que é pior, que é para os criminosos mais perigosos. E José vai parar nessa masmorra. E eu fico pensando, e aqui cabe um parêntese, que na vida de muitos de nós é assim. Isso se aplica ao casamento, isso se aplica à vida ministerial, isso se aplica à nossa profissão. Parece que a nossa vida é toda feita por ciclos. E é uma parábola. Ora estamos bem, estamos fluindo, flutuando, as coisas estão caminhando bem, e nós estamos gratos a Deus por isso. Glória a Deus, Deus tem me honrado no ministério, Deus tem abençoado o meu trabalho, Deus tem honrado, tem me dado dons, talentos, Deus tem me ajudado no meu trabalho, na minha casa. Mas em determinados momentos parece, e às vezes assim de forma tão abrupta, que nós saímos de uma condição melhor e vamos lá para o fundo do poço. Injustiçados. Porque tudo bem que a lei, a forma como se organizava o Egito, exigiu de Potifar tomar aquela decisão. Mas pense agora como José. José está sendo injustiçado. Porque ele está sendo condenado por um crime que ele não cometeu. Passou longe disso. Você que sabe da história sabe que ele fugiu daquela mulher, ele correu, ele não queria se relacionar com ela e muito menos desonrar o seu Senhor. Bem, ele está injustiçado e aí talvez você comece a pensar aquele sentimento, que o sentimento pior, um dos sentimentos piores que nós temos, é o de estarmos sofrendo injustamente. Esse é um sentimento muito ruim. Quando nós estamos sendo punidos pela vida, pelos amigos, por alguém, injustamente, nós temos a certeza que estamos sendo injustiçados. Isso se aplica a todo aspecto, isso se aplica à família. É muito ruim para um marido injustiçado, para uma mulher injustiçada, por um filho que se sente injustiçado. É muito ruim. E essa é a situação de José. José está preso injustamente, está na masmorra, cumprindo uma pena que não tem limites. Ele não foi condenado por 3, 4, 10, 15, 17 anos. Não, ele foi condenado simplesmente a morrer ali. Morre aí. Ele, condenado injustamente por esse prazo, por essa falta de prazo, é óbvio que havia o desejo no coração dele de sair daquele lugar, sair daquela condição. Mas isso era quase que impensável. O que ele poderia fazer? O fato
é que a Bíblia narra que José começou a trabalhar, a ajudar o carcereiro. José era muito bom administrador. E ele começa a ajudar o carcereiro. Obviamente aquilo não dava a ele a possibilidade de sair daquele lugar, mas pelo menos aliviava um pouco aquela tensão e, obviamente, por óbvio, né, ajudava a passar o tempo. Para alguém que foi condenado por tanto tempo injustamente, cada minuto fora daquela condição, daquela situação, era válido ao ponto de que o texto bíblico fala que o carcereiro deixava a prisão por conta dele. José está preso, ele está cumprindo a prisão injusta. E às vezes somos nós assim. No ministério, isso tem um peso maior. Isso tem um peso grande. Porque a nossa tendência em situações assim, pastor Robson, pastor Renato, demais irmãos, a primeira delas, pelo menos na maioria de nós, é nos culparmos. Porque todas as vezes que no ministério nós entramos numa situação assim de baixa, não sofremos nós apenas. A igreja está sofrendo junto conosco. E todo pastor que recebeu essa incumbência de cuidar do rebanho do Senhor, sofre, e a primeira coisa, talvez uma das primeiras coisas é onde eu estou errando, onde eu estou errando. O que eu poderia fazer diferente? O que eu deveria ter feito diferente para não levar a igreja a estar nessa condição? Nós chegamos a conclusões absolutamente óbvias, mas que são dolorosas para nós. Chegamos à conclusão que nós não somos a melhor escolha para aquela igreja. Não é? Pelo menos aconteceu comigo, várias vezes. De não me sentir à altura da igreja. Eu falo, Deus, aconteceu alguma coisa. Quem colocou a mão sobre mim errou. Porque eu não estou à altura da função, do cargo, das responsabilidades. Não por ser irresponsável, mas por ser incapaz. Absolutamente incapaz. Começamos a tentar achar os nossos erros. Às vezes, culpamos outras pessoas. Isso é um conflito, são conflitos que nós vamos levar durante muito tempo. Até a gente aprender a lidar com isso, a gente fica sofrendo com isso. Mas isso traz sofrimento, traz dor, em todos os aspectos. Não tem uma situação que deixa a gente mais assim, sem chão, do que aquela que você vai trabalhar. Aconteceu esses dias com uma pessoa conhecida. A pessoa trabalhou até às 17h40. E aí quando deu esse horário, o chefe chamou, falou, você está demitido. Aquilo tirou o chão da pessoa. Porque ela achou um absurdo. Primeiro, ter trabalhado o dia inteiro, podia ter falado isso no começo. É óbvio que ele não tomou aquela decisão no final da tarde. Mas a pessoa, e aquilo tirou o chão dela. Não é ruim quando você recebe uma notícia assim, olha, você está fora. Nossa, como isso machuca, como isso dói. E eu fico pensando que José está tendo que lidar com isso, com todos esses problemas. Até que em determinado momento, 2 dos seus colegas de prisão, e se você perceber quem estava preso, era um padeiro e o copeiro do rei. E possivelmente por qualquer bobagem. Se o cara chegasse meio esquisito na presença do rei, ele mandava prender. Estavam presos na masmorra. E eles tiveram sonhos. José interpreta os sonhos. E ele tem uma função muito difícil, porque ele diz para um, olha, você vai morrer em 3 dias. E para o outro, você vai voltar ao seu emprego, à sua vida profissional. Que tarefa difícil, né? Se eu falar isso para alguém. Mas está claro que aquela situação era incômoda para José, porque ele faz um pedido. Ele faz um pedido àquele que estaria diante do rei. Posteriormente, ele diz assim, quando você estiver junto de Faraó, fala da minha situação, explica para ele o que está acontecendo comigo. O que você acha que José queria? Queria uma intervenção, um indulto, uma participação do Faraó dizendo, olha, manda esse cara de volta.
tira ele da prisão, vamos tirar esse cara da prisão. Eu acho que essa era a expectativa dele. Não cumprir aquela pena injusta. Ponto. Passaram 2 anos e ele continuou esquecido naquela masmorra. Esquecido naquela masmorra. Até, eu falei isso tudo, isso aqui foi só a introdução. Mas o restante é rapidinho, tá? O maior dessa mensagem é a introdução. Até que um dia, o faraó tem um sonho. E ele fica extremamente inquieto com o sonho que ele teve. Eu acho que isso... Normalmente eu não me lembro dos sonhos que eu tenho. Eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro que eu sonhei. Mas tem gente que sonha e a coisa parece quase que real, né? Às vezes já aconteceu comigo também. Parece que eu vivi, você acorda suado, cansado, tenso. E Faraó havia tido um sonho que o inquietou muito. E ele relatava o sonho para as pessoas, ele contava, mas ninguém conseguia trazer a ele uma interpretação para o sonho. E, obviamente, não é fácil assim. Ainda mais sendo quem é o homem mais poderoso da terra naquela época. Era o reino mais próspero do mundo. O homem mais poderoso, o faraó do Egito. Você não podia dar qualquer desculpa para ele, inventar uma resposta. Até que ele tem esse sonho. E aí, aquele jovem, aquele homem que havia estado na prisão, se lembra de José. Ele diz: Faraó, na prisão tem um homem que interpreta sonhos. Inclusive, ele interpretou o meu sonho e aconteceu exatamente como ele disse. E Faraó, ele conta tudo, fala a respeito do seu colega que foi enforcado e tal. Faraó manda chamá-lo. O texto diz aqui, versículo 14. Então Faraó mandou chamar José. O texto fala que o fizeram sair à pressa da masmorra. Mas não foi assim, puxado de qualquer jeito. Porque o texto fala que ele se barbeou e ele mudou de roupa, porque ele iria se apresentar a Faraó. Imagine alguém que há décadas está cumprindo uma pena injusta. E ele tem a possibilidade agora de estar diante do homem mais poderoso daquela região, da terra, daquela época. Ele possivelmente já sabia ou imaginava que ele havia sido lembrado, que haveria alguma intervenção de Faraó ao seu favor. Ele não poderia se apresentar de qualquer forma, fez a barba. São detalhes importantes, trocou a roupa, afinal de contas, é a oportunidade da vida dele. Até então, alguém que sai da adolescência, 12, 13, 14 anos, 15, 16, trabalhando, vai para a prisão ainda adolescente, ou jovem, assim, com 18 anos. Passou até agora preso. É a oportunidade que ele tem, não posso errar. Não dá para fazer de qualquer maneira, é a entrevista da vida dele. Daquilo ali depende toda a sua vida. E ele sabe disso, está consciente disso. E quando ele se apresenta a Faraó, Faraó diz a ele: eu tive um sonho e não há quem o interprete. E eu sei, José, que você sabe interpretar sonhos. Eu sei que você é bom nisso. Aí vem o que eu quero falar. A resposta de José é impressionante, pelo menos para mim. Porque José, diante de todos esses conflitos, dessa possibilidade, a chance que ele tem para sair da condição que ele estava, ele disse assim: isso não está em mim. Cara, por muito menos tem pastor entregando o ministério, se passando por pessoas que eles realmente não são. Tem muito crente se passando por aquilo que não é, por muito menos. Isso não